O presidente Lula assinou 2 decretos que estabelecem novas regras para a atuação justamente das Big Techs, tema também de conversa lá com a equipe econômica dos Estados Unidos. As medidas atualizam a regulamentação do Marco Civil da Internet após decisão do Supremo Tribunal Federal, que passou a permitir a responsabilização das plataformas, mesmo sem ordem judicial, em casos de crimes graves ou quando houver omissão por denúncia de conteúdo ilegal. Um dos decretos trata da atualização das regras do Marco Civil, como a gente disse. Vamos ver aqui no telão, então, o que muda a partir de agora. As plataformas digitais passam a ter a obrigação de agir para impedir a disseminação e remover rapidamente conteúdos ligados a crimes considerados graves, como terrorismo, ataques à democracia, racismo e homofobia. A retirada desses conteúdos poderá ocorrer sem necessidade de decisão judicial. Nos casos de conteúdos impulsionados por publicidade paga, as plataformas poderão ser responsabilizadas quando houver falhas recorrentes no controle de fiscalização. O decreto também determina que os dados das publicações sejam preservados para auxiliar futuras investigações e a responsabilização criminal dos envolvidos. A fiscalização das novas medidas ficará sob responsabilidade da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. O segundo decreto é voltado à proteção de mulheres no ambiente digital. Agora sim, a gente tem a tela aqui sobre a proteção das mulheres na internet. As plataformas passam a ser obrigadas a manter um canal de denúncia específico permanente e de fácil acesso para as denúncias de divulgação de conteúdos íntimos sem consentimento. O material denunciado deverá ser retirado do ar em até 2 horas após a identificação, após a notificação feita pela vítima ou pelos seus representantes. O decreto também proíbe o uso de ferramentas de inteligência artificial para criação e disseminação de imagens íntimas falsas de mulheres, prática conhecida como os nudes falsos. E para falar sobre esses novos decretos, a gente conversa agora com o professor de Direito Tecnológico da FIAP, Márcio Cotes. Professor, boa noite, bem-vindo ao Jornal do SBT News. Boa noite, Marina. Boa noite, Celso. Professor, queria te ouvir sobre essas mudanças. Na prática, o que muda para as Big Techs com esses novos decretos do governo? Elas terão de ficar mais atentas e agir de forma mais rápida em relação a essas denúncias, né? Na verdade, muda bastante. Na verdade, as Big Techs passam a ter aí inúmeras obrigações e, consequentemente, vão precisar de infraestrutura, tanto tecnológica quanto de pessoal, para poder cumprir agora as novas determinações legais. Professor, a decisão do STF e as novas regras aproximam aí o Brasil de modelos de regulação já adotados na Alemanha e na França, por exemplo, e também em outros países. A se destacar, obrigação de remoção rápida de conteúdo ilegal sob risco de multas pesadas e também avanços em regulações sobre discurso de ódio, proteção infantil e transparência algorítmica, não é isso? Exatamente. Na verdade, essa já é uma discussão antiga. Quando houve o debate do Marco Civil da Internet, havia por parte de técnicos, eu mesmo defendia, regras como essa, que é o chamado Notice and Take Down. Ao invés de aguardar uma decisão judicial, que às vezes demora muito, e quando a gente fala de meio digital, o pouco pode representar um dano muito grande, isso já vinha sendo discutido. Então, na verdade, eu acho que esses novos decretos, eles vêm para ajustar algo que eventualmente já deveria ser dessa forma, para poder proteger de fato mulheres que às vezes são vítimas aí de conteúdo de nudez e que a gente precisa realmente ter um mecanismo para retirada de conteúdo rapidamente. De outra forma, o prejuízo, tanto moral, psicológico, passa a ser muito grande. Professor, a gente sabe que essa pauta acabou se tornando também uma pauta política, né? A gente vê muita gente saindo em defesa das Big Techs, alegando que promover novas regras seria uma forma de privar a liberdade
de expressão. Quais são os principais sentidos nesse sentido de separar aquilo que é liberdade de expressão, aquilo que é crime cometido de forma cibernética, e quais os principais desafios tecnológicos também para combater não só esses crimes que eu citei e que a gente citou agora há pouco também, crimes contra a honra, crimes de violência, mas também crimes como golpes, desinformações, de uma forma geral? A linha realmente ela é muito tênue. Há casos que são explícitos, que o conteúdo de fato é ilegal e que a remoção deve ocorrer, mas existem algumas situações que a gente vai esbarrar entre a ilegalidade e o exercício da liberdade de expressão, né? Portanto, para mim, a regra mais adequada, né, e que eventualmente isso pode se mostrar tanto na doutrina quanto na jurisprudência, é o fato de responsabilizar aqueles que notificam pela retirada de um conteúdo que eventualmente não seja ilegal. Porque aí, de certa forma, ele vai acabar usando esse mecanismo, ele vai abusar do direito que ele passa a ter de notificar, retirar o conteúdo e vai, de certa forma, deixar que o direito de liberdade de expressão ocorra no meio digital. Então, acho que tem que existir a regra da retirada do conteúdo, mas responsabilizar aqueles que abusam desse direito para evitar que a liberdade de expressão, que é um direito fundamental e democrático, seja exercido e protegido. Professor, eu quero continuar nesse tema. O decreto determina aí a retirada de conteúdos ilegais sem ordem judicial. Alguns críticos apontam que pode ampliar aí a censura, criando insegurança jurídica e incentivando remoções excessivas por medo de punição. Eu pergunto, como evitar erros ou remoções indevidas? Eu acho que a partir de agora as plataformas precisam fazer uma análise muito criteriosa quanto à ilegalidade do conteúdo, e outro mecanismo que deve existir é a responsabilização daqueles que solicitam a retirada de um conteúdo que eventualmente não é um conteúdo que deveria ser removido. Isso, de uma certa forma, tem um efeito social de que as pessoas pensem duas vezes antes de solicitar a retirada de um conteúdo que eventualmente não é ilegal e simplesmente uma opinião divergente da dela. Agora, professor, outro ponto importante desse decreto diz respeito à proibição de ferramentas de inteligência artificial para a criação de nudes falsos, né? A gente sabe que essa é uma ferramenta que vem sendo usada de forma criminosa contra muitas mulheres, principalmente, homens também são vítimas em algumas situações, mas as mulheres são as principais vítimas. Na sua avaliação, essa nova regra é suficiente para conter esse tipo de crime ou ainda existem brechas tecnológicas que permitem a atuação de pessoas mal intencionadas? A questão da inteligência artificial já é algo um pouco mais complexo, tecnicamente falando, né? Acredito que é uma primeira iniciativa, acredito que a sociedade, assim como a própria inteligência artificial, precisa se desenvolver em mecanismos que vão ajudar, né, tanto a fomentação e o bom uso, o uso ético e o uso legal da inteligência artificial, mas este vai ser um desafio muito grande, né? A inteligência artificial, ela agrega em vários aspectos, mas ela traz, sim, alguns riscos à sociedade, né? Seja de deepfake, seja de conteúdo criado para denegrir a imagem de alguém, seja por questões de direitos autorais, violação de direito autoral. Então, tem muita coisa aí relacionada à inteligência artificial que talvez tenhamos a oportunidade de solucionar alguns deles com a regulamentação da inteligência artificial, que é um outro projeto que está em discussão no Congresso Federal, né? Talvez ali tenhamos a oportunidade de resolver questões mais relacionadas à inteligência artificial. Professor, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, a gente pode dizer que ela tende a ganhar papel central na fiscalização das plataformas? Ou seja, ela cria uma espécie de regulação administrativa das Big Techs? Olha, só para você ter uma ideia, Celso, a autoridade que hoje chama Agência Nacional de Proteção de Dados, e essa mudança é uma mudança importante, porque ela passa a ter mais força e mais poder, né? Uma agência tem autonomia, ela passa a exercer um papel fundamental na sociedade
atualmente, porque ela nasceu como um órgão de vigilância e proteção, vigilância e fiscalização das questões de proteção de dados pessoais, mas hoje ela já acumula outros papéis. Ela também, além de fiscalizar a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela também tem a obrigação de fiscalizar as questões relacionadas à inteligência artificial, isso já é uma ordem, né, por parte do próprio governo. Ela também fiscaliza o ECA digital, né, que é uma lei que trata de questões relacionadas a menores no meio digital, e agora tem esses 2 decretos embaixo do seu guarda-chuva. Então, essa agência cada vez mais vem se tornando muito mais uma agência de governança digital do que só uma agência de proteção de dados pessoais. Professor, só para a gente encerrar a nossa entrevista, queria sua ajuda para a gente entender quais são as consequências, então, para o caso de descumprimento dessas novas regras que foram estabelecidas, e também queria o seu olhar para o usuário, né? A partir de agora, o que muda nessa relação das pessoas com o mundo digital? Ao que a gente precisa ficar mais atento? Quais são os direitos que ficam mais evidentes? Na verdade, agora a sociedade passa a ter um canal de comunicação direto com as plataformas, porque é uma das obrigações que está em um dos decretos, a criação de canal de denúncia, né? Então, nós, cidadãos, passamos a ter esse canal de comunicação, não precisamos ir direto ao judiciário, pleitear uma ordem judicial para remoção de conteúdo. Por um outro lado, enquanto cidadãos, precisamos também ter a consciência de não abusar desse direito, porque acredito que pessoas podem vir a ser responsabilizadas caso elas abusem do direito da retirada de conteúdo no meio digital. Mais uma vez, a gente tem que lembrar que o abuso desse direito pode sim infringir um direito constitucional, democrático, que é o da liberdade de expressão. Então a gente vai ter que achar esse ponto de equilíbrio, né, de saber utilizar muito bem esse mecanismo, que é um mecanismo que vem em prol de proteção do usuário, mas que não pode ser abusado. Professor Márcio Cotts, a gente agradece muito a sua participação e a sua ajuda para a gente entender, então, essas novas regras, né? Um decreto presidencial assinado hoje em Brasília. Obrigada, professor. Seja sempre bem-vindo. Imagina, à disposição. Boa noite, professor.